Tutorialzinho, então, para a criação do perfil aerodinâmico para as nossas turbinas, principalmente as turbinas de eixo vertical do tipo Darius, né? Turbinas eólicas de eixo vertical do tipo Darius. E nesse tutorial vai ser uma turbina de pás retas, tá? Para não entrar na complexidade de nós termos que fazer um perfil torcido também. Esse site que está aparecendo para vocês aqui é o site do Airfoil Tools. É um site bem utilizado para a gente comparar alguns perfis aerodinâmicos. São os perfis NACA, principalmente, tem uma grande quantidade de perfis, com um database muito grande, quando a gente está relacionado a perfis aerodinâmicos. Nesse tutorial, nós vamos começar utilizando um perfil NACA simétrico, pela facilidade de trabalhar com ele e também por ele ter suas qualidades dentro das turbinas de eixo vertical do tipo Darius. Então, aqui, direto no site aqui, nós temos os airfoils de A to Z, tem uma classificação deles, mas aqui em cima nós temos uma opção de search. Nós podemos ir direto aqui em Symmetrical Airfoils. Se nós clicarmos aqui, vamos ir para uma segunda tela, onde vocês já podem ver aqui que tem diversas opções de perfis, tanto NACA quanto de outras qualificações, né? E aqui, ó, em Text Search, a gente pode ir direto aqui, eu já tinha escrito aqui, o NACA 0015, NACA 0018, NACA 0021, cada um deles vai ter uma variação do perfil, a sua espessura acaba aumentando um pouquinho, né? Mas vamos trabalhar com 0015. Essa escolha é apenas por questão estética mesmo. O 0015 tem uma espessura muito boa, ele tem uma boa relação de coeficientes de arrasto de sustentação. Então, se nós botarmos aqui um search, vocês vão ver que vai apresentar dois perfis, né? Que, como vocês podem ver, a diferença entre esse perfil Joukowski e o perfil NACA está aqui no final dele, né? Onde aqui nós temos uma curvatura mais acentuada e aqui nós temos uma curvatura mais simples, né? Então vamos utilizar ele. O que a gente vai fazer? Encontramos o nosso perfil, vamos aqui em Airfoil Details. Olhem que aqui é uma quantidade de informações acerca do perfil aerodinâmico bem rica. Então, nós temos os coeficientes de arrasto, sustentação, em relação ao ângulo de ataque. Aqui nós temos uma relação desses mesmos coeficientes com o número de Reynolds que vai estar sendo utilizado. Esse site tem uma ferramenta interessante que é o cálculo do número de Reynolds em cima do perfil aerodinâmico. Então, se vocês clicarem aqui em Reynolds Number Calculator, aqui vai ter todas as opções que vocês precisam. Então, vocês podem trabalhar com uma determinada viscosidade, por exemplo, para o ar aqui, né, de 20 graus Celsius. Então, ele já tem essa tabela que facilita. Se vocês clicarem em Use aqui, ele vai já substituir automaticamente a viscosidade. E depois nós temos o tamanho da corda e a velocidade que está esse escoamento, que vai determinar o número de Reynolds, tá? Então, quando tiverem dúvidas do cálculo do número de Reynolds, vocês podem vir diretamente aqui calcular, é bem interessante. Tá? Vamos voltar aqui, ó. Esse aqui é o nosso perfil, né? Aqui nós temos os pontos dele de 0 a 1, né? É o que dá essa curvatura aqui. Ele é bem importante. Tem gente que gosta de trabalhar somente com essa característica aqui, e num Excel, em outro aplicativo, fazer uma manipulação desses valores. Eu gosto de mandar para o próprio plotter que tem aqui do site. Então, aqui, ó, Send to Airfoil Plotter. Aqui, como vocês podem ver, abre uma grande gama de novo de informações. O que é importante para nós? Corda, espessura, origem. Aqui, pitch seria o nosso ângulo de ataque, né? Essas informações são as principais que nós vamos utilizar, né? Então, aqui, ó, airfoil. Aqui nós podemos escolher qualquer tipo de perfil que nós queremos. Nós estamos trabalhando com o NACA 0015, então já está selecionado. A corda, ela está em milímetros, então aqui também pode ser escolhido o comprimento da corda do perfil aerodinâmico que vai ser utilizado. Eu vou trabalhar com 200 milímetros, mas vocês podem trabalhar com a corda que for de interesse. Esse radius aqui, ele dá uma curvatura,
né, uma curvatura para o perfil. Eu não vou utilizar ela nesse momento, mas ela poderia gerar uma curvatura aqui no perfil e assim, né, modificar um pouquinho. Vamos botar aqui só para vocês verem. Ó, 150 milímetros. Claro, por que estava acontecendo? Isso é o raio, né, então nós temos que dar uma distância, tem que ser uma distância como se fosse o raio da turbina mesmo, né? Então ele cria uma curvatura aqui no nosso perfil, tá? Eu não quero isso, eu vou colocar 0 aqui, né? Não quero a curvatura do meu perfil, então vou manter ele apenas com 200 milímetros. Aqui seria variar um pouco da espessura deste perfil, então aqui tem as informações, né? Ajusto para 100% como a espessura normal, 50% a metade, 200 o dobro. Se nós botarmos 50 aqui e clicarmos em Plot, ó o que acontece com a espessura dele. Ele acaba reduzindo a espessura do perfil. Então vocês podem fazer diversas alterações aqui em função disso, né. Notem que aqui a minha origem está em 50, ou seja, 50% porque eu quero que seja no meio do meu perfil. Essa, característica não é o comum, tá. O comum dela, ela é vir num valor de 0, ou seja, ela inicia o posicionamento dele no bordo de ataque. Não é também uma coisa interessante na hora que nós vamos dimensionar uma turbina. O interessante é colocar no meio, então vou colocar aqui ó, como 50. Pois no meio ele vai ficar bem aonde entra o eixo da nossa turbina. Então já fica bem estabelecido o local dele. Uma característica que a gente vai ver depois, na hora de desenhar esse perfil, é botar o centro da turbina nas coordenadas 0, 0, 0. Isso facilita depois na hora de nós entrarmos no software, lá no Fluent, para colocar as características de rotação dessa turbina. Então ela estar aqui caracterizada como centro do perfil é muito importante. Depois nós temos o ângulo de ataque, onde nós podemos dar uma angulação por ataque, por exemplo, aqui 3 graus. Notem que vai receber, vai rotacionar um pouco esse perfil aerodinâmico, então algumas turbinas podem ter o ângulo de ataque já pré-estabelecido, no nosso caso vamos fazer com o ângulo de ataque 0 neste momento, tá? Não é a melhor característica, né? Mas para como exemplo vamos trabalhar assim. E esse halo aqui, pessoal, esse halo ele cria como se fosse uma alma no entorno do nosso perfil. Então nós podemos botar aqui um halo, vamos ver um halo pequeno aqui, 5 milímetros. Botar, ó, notem que 5 milímetros foi muito pouco, mas ele cria exatamente essa coordenada no entorno que serve como se fosse um casco, né? Para a gente ter como um formato de casco em cima do nosso perfil aerodinâmico. Vou deixar com 0 e aqui está o perfil que nós queremos. O que se faz após isso? Tem uma opção aqui, ó, CSV File of Coordinates, que isso aqui vai criar um arquivo CSV que pode ser aberto em Excel. Então, no momento que vocês clicarem aqui, ele vai fazer o download, né, desse arquivo. Se vocês abrirem ele no Excel, ele vai estar nesse formato aqui. Tá? Então, esse formato aqui, ele dá todas as coordenadas necessárias. Ó, a coordenada, né, da corda, então, de menos 100 até 0. Tá? E depois de 100 até 0. Ele faz 2 pontos aí, né? É o ponto em menos 100 e 0 e o ponto em 100 e 0. Ele junta esses 2 pontos para criar uma linha. O Camberline também, que esse Camberline, ele vai ser a linha de cambagem. No nosso caso aqui, nosso perfil não é cambado, então ele não tem uma necessidade, não tem uma grande importância nesse momento. E aqui nós temos a superfície do perfil aerodinâmico, tá? E está em milímetros. Notem que ele não está separado em colunas, né? Ele não está separado ele está apenas em uma linha, essa vírgula está dividindo. Para manipular isso, pessoal, nós viemos aqui no próprio Excel aqui, em dados. Eu estou usando o Office 365, então pode ser que a opção aqui para você seja um pouquinho diferente, mas
é o mesmo, a mesma opção, então você só tem que procurar essa opção dentro de dados, texto para colunas. Quando vocês clicarem aqui, deixa eu até fazer uma coisa, deixa eu incluir o X e o Y aqui, que funciona perfeitamente. Então, ó, texto para coluna, vou usar como um delimitador, né? Eu quero que tenha um delimitador. O meu delimitador vai ser a vírgula, né? Então, olha, aonde tem uma vírgula, ele vai separar em coluna. Notem que o meu Excel ele está programado para utilizar o ponto, né, como um separador de dezenas. Né? Então, se atentem a isso também. Então, onde tiver vírgula, ele vai dividir em duas partes. Eu utilizo dessa forma o meu Excel, porque o SolidWorks trabalha dessa forma, o Fluent trabalha dessa forma, então acaba sendo mais tranquilo de se trabalhar utilizando o ponto como separador decimal. Então, aqui, separou aqui através da vírgula, avançar, aqui seria para se a gente quisesse, por exemplo, excluir ou, não, ou modificar alguma coluna, não é o nosso caso, podemos clicar em concluir e olhem que agora nós temos ele separado exatamente, né, em duas colunas aqui. Tá? O que nós vamos fazer agora? Está em milímetros. Como eu disse, existem várias opções de se trabalhar em milímetros no SolidWorks, se trabalhar em milímetros no Fluent. Eu gosto de trabalhar em metros. Como esse tutorial eu vou tentar trazer um facilitador para vocês, vamos transformar isso aqui em metros. É simples, vamos só dividir por 1000 essas coordenadas. Então, vamos botar aqui um igual, abre parênteses, pega a cédula que a gente quer e divide por 1000. Com isso, a gente estará transformando exatamente em metros. Vou arrastar para o lado para copiar, né, a equação, só que mudando a coluna. Seleciono os dois e vamos até o último ponto. Né? Deixa eu só aumentar aqui para aparecer tudo, prontinho. Pronto, temos aqui os pontos necessários. Só que aqui nós temos x em metros e temos y em metros. Para que eu estou fazendo isso? Lá no SolidWorks, nós vamos ter uma opção, vou mostrar aqui para vocês o SolidWorks. Né? Aqui nós temos a página inicial de construção de peças no SolidWorks, e a gente tem uma opção, né, em recursos, que é curvas e curva através de ponto XYZ. Quando nós clicamos, notem que precisa da coordenada Z também. Tá? Então, nós temos que criar esse arquivo aqui. Para criar esse arquivo, vamos voltar lá no Excel, eu vou criar aqui uma coordenada Z em metros, mas como inicialmente vamos trabalhar no 2D, eu vou apenas dizer que é 0 a coordenada Z. Vou criar alguns aqui e fazer o arrasto aqui para facilitar. Pronto, temos as três colunas X, Y, opa, e Z. O que nós temos que fazer? Vamos selecionar essas três colunas aqui, Ctrl C, abram um bloco de notas, tá, pessoal? Porque a gente precisa ter esse arquivo em TXT. Ctrl V, não se preocupem que houve essas variações aqui, ó, da tabulação, porque o próprio SolidWorks interpreta que isso aqui é um espaço, isso aqui é um espaço, isso aqui é um espaço, e aqui, ó, por menor que seja, é um espaço também. Ele não precisa estar certamente alinhado. Tá? Vou salvar esse arquivo. Tá? Eu vou salvar na minha área de trabalho, vou chamar ele aqui de perfil NACA 0015.txt, vou salvar, está salvo, posso fechar aqui, posso ir direto para o SolidWorks. No SolidWorks, gente, nós vamos trabalhar agora este perfil aerodinâmico. Ele é bem simples, não é nada muito complexo. Tá? Vamos aqui em curvas, curvas através do ponto XYZ, procurar, vão direto aonde você salvar. Eu salvei aqui no desktop, vou mudar aqui para a opção de text file e perfil NACA 0015. Quando eu abrir, olhem que aqui vai dar todas as coordenadas, que a gente falou, e ele já cria aqui o desenho para a gente ter essa observação. Ok, está criado aqui o meu perfil.
Tem um detalhe aqui que se vocês tentarem fazer qualquer operação com essa importação aqui, ele não vai funcionar, porque ele importa como se fosse uma curva, ele não importa como se fosse um sólido. Então, nós temos que dar uma leve trabalhada nesse perfil. Tá? Então, vamos aqui no plano frontal, eu vou utilizar o plano frontal, onde nós temos o Z para cima, tá? Isso ajuda, vou trabalhar no caso no plano XY, isso ajuda lá na hora de criar o perfil aerodinâmico também, e na hora de jogar para o Workbench e trabalhar com Fluent. Então temos aqui esse perfil, eu vou selecionar, desculpa, eu vou clicar no plano frontal, vou criar um novo esboço, tá? E vou selecionar esta curva. Nessa curva, eu vou clicar em converter unidades e vou selecionar, né, o converter entidades. Então, quando eu clicar aqui, ele vai criar aí sim um spline, né? Ele vai criar essas curvas. Notem que ela não ficou fechada aqui. Isso pode ser feito manualmente agora, ou lá no nosso arquivo em bloco de notas, poderia ter se colocado que ele parte desse ponto, quando ele finaliza nesse ponto, ele retorna para esse ponto aqui. Isso também é uma opção bem interessante. Mas eu vou fechar aqui, ó. Fechar com uma linha reta mesmo, tá? Não vou fazer um perfil curvado. Isso aqui faz uma diferença muito pequena no momento que nós estamos trabalhando, tá? O correto seria ter um perfil curvado, mas para fazer isso, às vezes, demora um pouquinho. Vamos voltar aqui. Notem que aqui é o nosso ponto 000. Né? Eu gosto de definir esse ponto como o centro da turbina e não como o centro do perfil aerodinâmico. O que eu vou fazer? Existem diversos métodos, tá, pessoal? Eu gosto de trabalhar dessa maneira, eu gosto de criar uma linha que vem do 000 central, eu crio essa linha com uma altura qualquer e venho alterar ela aqui, ó. Aqui eu altero o parâmetro. Esse parâmetro vai ser exatamente o raio da turbina que nós vamos trabalhar, né? Eu vou criar um raio aqui, nossa corda é 0,2, eu vou criar um raio de 0,5 metros. Aí nós teremos um diâmetro de turbina de 1 metro. Então, 0,5 metros. Tá? Notem que aqui ele criou esta reta aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todo o meu perfil, vou vir aqui em mover entidades, vou mover ela, tá? Vou selecionar este ponto aqui, ó, que é um ponto de intersecção entre a minha curva e a minha reta, tá? Ele tá até sinalizando em amarelo ali, perto do ponto do mouse. Selecionei ele, ó, ele mostrou, ele já me dá a liberdade de movimentação. Notem que ficou até um pontinho ali bem na intersecção. Vou afastar um pouquinho e vou mover ele exatamente para este ponto aqui. Pronto. Criei ali movimentei ali o meu perfil, né? Fiz uma cópia dele, vou dar um OK e olhem onde está meu perfil agora. Agora eu tenho o meu primeiro ponto, tá, deste perfil, a minha primeira pá, vamos dizer assim, né? Numa coordenada que eu costumo dizer que é 0 graus, tá? Que é o nosso 0 graus, ou seria o 90 graus, né? Eu gosto de chamar de 0 graus aqui. Por quê? O próximo passo vai ser rotacionar ela em 120 graus e depois rotacionar em 240 graus. Isso para um perfil, né, uma turbina de 3 pás de eixo vertical. Então, esse nosso movimento que nós fizemos, nós vamos fazer 3 vezes ele. Então, eu vou selecionar ele de novo, vou clicar aqui em girar entidade, vou selecionar o centro de rotação, exatamente o centro da minha turbina, e vou colocar 120 graus. Notem que quando eu só clicar aqui, ó, ela já foi para a posição de 120 graus. Vou dar um OK. Opa, vou dar um OK aqui. Notem que ela saiu daqui e veio parar para cá. Então, nós vamos fazer de novo o mesmo processo. Vou selecionar o meu perfil, a minha curva, vou converter para uma entidade,
Vou novamente fechar aqui o meu perfil. Vou selecionar ele. Vou mover para... Eu posso, em vez de mover, eu posso também utilizar a opção copiar. Vou copiar ele a partir desse ponto aqui também. Tá no mesmo. E vou colocar ele aqui. Criei uma cópia. Perfeito. Vou selecionar esse perfil e vou girar novamente. Girar essa entidade. Vou selecionar o ponto central e dessa vez vou girar em 240 graus. Olha onde ela foi parar. Exatamente numa rotação de 240 graus. Vou dar um OK. E ela está aqui. Ótimo. Agora, já tenho ela criada aqui, como eu fiz uma cópia em vez de um movimento, agora sim eu posso mover apenas. Vou mover a entidade, vou selecionar esse ponto e vou colocar ela na parte superior. Perfeito. Tenho aqui as minhas 3 pás da turbina. Vou deletar essa haste aqui, que ela já não tem mais necessidade. Não se preocupem com essa entidade de curva. Nós podemos simplesmente vir nela aqui e ocultá-la. Agora nós temos os 3 perfis. Antes de eu finalizar, eu vou vir em recursos e vou fazer um ressalto extrudado. Notem que aqui ele me dá uma determinada altura. Essa altura nós podemos utilizar como a própria altura da turbina. Como o nosso raio é de 1 metro, eu vou fazer uma turbina com uma razão de aspecto um pouco menor. Eu vou fazer uma turbina com uma altura de... Pode ser de 1 metro também. Vamos fazer de 1 metro também. Uma turbina de 1 metro. Então, nós extrudamos ela para 1 metro. Vamos dar um OK. E temos aqui o nosso perfil criado. Aqui na vista superior. E aqui nós temos o nosso perfil da nossa turbina, da nossa pá, né? Para colocar depois lá no software. Notem que ela está em 3D, está prontinha. Única diferença é que agora nós precisamos salvá-la. Tá? E aí vem o detalhe. O Workbench, quando nós formos salvar, nós vamos salvar como... Vou salvar aqui na pasta que vocês quiserem. Vou botar aqui perfil NACA 0015, né? Aliás, turbina NACA 0015. E quando vocês forem salvar, vocês vão salvar em IGS. Tá? IGS é um formato que é bem aceito dentro do Workbench, né? Ele faz mais ou menos a mesma função que se nós salvássemos na opção de STL. Tá? Então, ele cria já alguns elementos internos, ele cria um sólido a partir disso. Salvando em IGS, vamos dar um salvar. Ele vai dar essa opção, vocês podem botar para exportar todos os corpos. E está feito. Aqui nós temos já o nosso perfil aerodinâmico feito. Essa turbina, posteriormente, nós vamos lançá-la ela no Workbench. E assim a gente consegue trabalhar tranquilamente dentro do Fluent com ela. Nós vamos criar a malha em cima dela. Vocês podem fazer diversos tipos de turbina seguindo esse mesmo procedimento, né? Ou pelo menos salvando em IGS. Esse formato de arquivo é um dos melhores aceitos dentro do Workbench. Então, se você tem outro software que você gosta de fazer o desenho, esse aqui é a minha opção, no caso, o que eu acredito ser o caminho mais fácil para se criar os perfis aerodinâmicos. Tá? Então, de novo, lá no site do Airfoil Tool, vocês vão baixar o arquivo de criação do perfil aerodinâmico, e aí aqui apenas eu trouxe por um software de desenho para manipular o arquivo em si. Certo, gente? Então, o próximo passo, nós nos falamos lá no próximo tutorial, que é trazer essa turbina para dentro do Workbench. Muito obrigado.